Caríssimos doutores, doutoras, sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Penal. Continuando de onde paramos na nossa última aula, falaremos hoje a partir do artigo 313 do Código Penal. Lembrando que nós estamos estudando nesse segundo bimestre os crimes contra a administração pública e hoje falaremos sobre o peculato mediante erro de outrem, né? E o Código Penal traz aí como redação ao artigo 313 apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade no exercício do cargo recebeu por erro de outrem, pena de reclusão de 1 a 4 anos. É importante frisar que a partir do momento que nós aqui observamos o dispositivo do artigo 313, né, nós temos que verificar que esse é um crime, né, logicamente, que tem aí uma importância legal para o país, né? Tendo em vista a questão do fato de que nós devemos aqui observar, nós devemos aqui estudar, né, os crimes contra a administração pública, e essa é uma hipótese, esse é um aspecto de um crime que é praticado contra a administração pública. Então, mais uma vez, ele diz: apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que, no exercício de cargo, recebeu por erro de outrem, pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Nós já podemos observar aqui, né, que o funcionário público não induz ninguém a erro, que o funcionário público não pede nenhuma vantagem econômica, tá? Mas ele acaba se favorecendo, né, quando percebe que a pessoa erra e não ali busca reparar esse erro, reparar essa falha do contribuinte, vamos assim pensar, e ele acaba se favorecendo aí sim, né, dolosamente. O erro é de outrem, mas ele age com dolo a fim de obter algum tipo aí de apropriar-se de dinheiro ou qualquer tipo de utilidade em seu favor. Então, essa é a grande observação que se faz, né? O crime de peculato mediante o erro de outrem é denominado também de peculato estelionato, né? Por quê? Porque a pessoa, a vítima, ela pratica aquela ação de uma forma em que ela acredita que está tudo certo. Ela é colocada em erro, né? Ela é vítima de um engodo. Então, esse é o grande aspecto aqui a ser observado, ou seja, né, essa espécie, essa modalidade de peculato, nada mais é do que o funcionário público, seja de forma culposa ou dolosa, a criação desse erro, do qual o outro é submetido, mas o mais importante é que esse fato ocorre no exercício do cargo, onde então a pessoa apropria-se de dinheiro ou de qualquer outra utilidade, né? A ação nuclear aqui, ou a elementar do crime, é apropriar-se, que significa apoderar-se, assenhorar-se, arrogar-se a posse de, né? Então aqui a conduta incriminada é quando o funcionário público então se apropria de dinheiro ou ele então tem em seu favor, né, ou de quem ele indique qualquer utilidade que tenha recebido. E o importante, esse crime só existe na hipótese de o funcionário estar no exercício do cargo. Fora do exercício do cargo, não seria este tipo penal. Por erro de outrem, né? O dinheiro é moeda corrente, enquanto a utilidade é qualquer coisa com apreciação econômica. Então, qualquer tipo de vantagem de utilidade que tenha, logicamente, aí valor econômico. Importante aqui termos também a percepção de que nesta modalidade o agente não recebeu dinheiro ou utilidade para sua posse ou detenção lícita, mas tal objeto material seja as suas mãos, pelo erro alheio, pela incorreta percepção da realidade da outra pessoa, né? Então, seja, a outra pessoa ela tem uma percepção da realidade errada e em razão deste erro na qual ela está inserida, ela acaba proporcionando aí a apropriação de dinheiro a mais, por exemplo, né, ou de qualquer tipo de utilidade pelo funcionário público. A exemplo, né, do que nós temos aqui, né, no caso aí, um sujeito muito simples e sem conhecimento vai até a polícia militar e deixa um envelope com o valor da fiança, em razão do cometimento de um crime pelo filho. Se o policial, recebendo tal valor por erro do indivíduo,
dele se apropria, comete aí o crime do disposto no artigo 313. Percebam, o policial não induziu em erro a vítima. A vítima errou, né, por simplicidade, por ignorância, né? Ao invés de fazer o pagamento da fiança à autoridade competente, ou seja, ao delegado de polícia, ele faz ao policial militar, que não é competente aqui para quitação, para recebimento de valores referentes à fiança, né? Se o policial militar não pode arbitrar fiança, como é que ele poderia receber o valor da fiança arbitrada pelo delegado de polícia? Então percebam, o policial militar, exemplo aqui, não induziu em erro a vítima, mas em razão do erro em que a vítima se colocou, né, vamos pensar assim, sozinha, ele acaba aí tendo uma vantagem econômica, apropriando-se de dinheiro a qual ele não teria nenhum tipo de direito. Um aspecto importante deste crime é que a consumação, né, quando é que este crime de fato está consumado, ou seja, ele é um crime material, ele é um crime formal, ele é um crime de mera conduta, tudo isso é importante para que nós possamos compreender aí a consumação do delito. Então, sobre esse aspecto, a consumação ocorre com a inversão do título da posse, ou seja, o agente que recebe o dinheiro ou outro tipo de vantagem no exercício do cargo, em virtude do erro da outra pessoa, possuindo a detenção transitória em nome de outra pessoa, ou seja, né, alieno domínio, e decide possuir como dono, causa domínio. Portanto, é um elemento subjetivo, que deve ser demonstrado por um ato exterior, algo que transcenda ao simples elemento anímico, a mera vontade do agente. Então nós temos aqui que este é um crime material. Tal exigência não criminaliza, ou seja, olha só, tal exigência não criminaliza, ou seja, e nem seria crível que o legislador o fizesse. A conduta de um funcionário público apenas receber por erro de outrem algum dinheiro ou utilidade, né? A conduta punível é constatado o engano da outra pessoa, não dar a destinação legal ao dinheiro ou à utilidade, apropriando-se, tomando para si com ânimos rem sib habend. Ou seja, então vamos pegar aquele exemplo anterior, vamos até voltar aqui. No caso lá do policial militar, se ele recebe por erro dinheiro, mas vai lá até a autoridade competente, até o delegado de polícia, dizendo: olha, aquele senhorzinho que teve o filho preso, que a fiança foi arbitrada, por erro me entregou o dinheiro e eu estou aqui entregando esse dinheiro à autoridade competente. O policial militar praticou algum crime? É claro que não. É lógico que ele tem que se cercar, né, de garantias, ou seja, ele precisa ali ter o recibo, né, do pagamento da fiança, porque caso alguém venha questionar alguma coisa e falar: não, olha, eu não fiquei com o dinheiro para mim, eu não me apropriei do dinheiro. Então, essa é uma questão importante. Vamos fazer um asterisco aqui, tá? Fiquem atentos a essa hipótese, fiquem atentos a essa situação. Recebeu por erro, mas não se apropriou da coisa havida por erro, não há que se falar em fato ilícito ou tipo incriminador, né? É um crime próprio, é lógico que é um crime próprio, porque ele trata aqui exclusivamente de funcionário público, né? O conceito de funcionário público para o Código Penal está inserido no artigo 327 do Código Penal, então é importante que vocês saibam que a legislação administrativa, o direito administrativo, tem o seu conceito de funcionário público, e aqui também o Código Penal, no artigo 327, também tem um conceito de funcionário público. Conforme eu já havia dito, é um crime material, exigindo a efetiva inversão da posse com apropriação do dinheiro ou da utilidade para sua configuração. Classifica-se como um delito de forma livre, pode ser praticado de qualquer forma, é plurissubsistente, porque depende de mais de uma conduta, e admite tentativa. Tá? Então, é um crime aqui do qual pode ser tentado. Tá? Essa é uma mensagem importante. Bom, o STJ a respeito, né, já julgou aí um interessante caso, não tão recente, em que houve concurso entre peculato mediante erro de outrem e apropriação indébita. Vejamos. Não há constrangimento ilegal na denúncia do paciente pela prática em tese de peculato mediante erro de outrem, pois, embora não fosse funcionário público,
a condição da ex-mulher, por ser elementar do crime, foi a ele comunicada. O concurso material dos crimes de peculato e de apropriação indébita é, em princípio, neste caso, específico, possível, pois os autos revelam que a conta da ex-esposa, funcionária pública, durante um período e na titularidade exclusiva do paciente durante outro período. Ademais, o seguinte caso também analisou o peculato mediante erro de outrem. Olha só, vejamos aí, né? Peculato mediante erro de outrem, dolo, verificação que implica reexame do conjunto probatório, súmula 7 do STJ, agravo regimental desprovido. A pretensão de se comprovar a existência de apropriação dolosa de valores indevidos depositados na conta do recorrido demanda necessariamente a revisão das circunstâncias fáticas da causa, o que é vedado em nível de recurso especial. Vamos lá para mais um tipo penal, pessoal. O artigo 313-A, né? Importante dizer aí que o artigo 313-A, ele foi aí incluído no Código Penal pela Lei 9.983 no ano de 2000, né? E o artigo 313-A diz o seguinte: inserir ou facilitar a funcionário autorizado, inserir ou facilitar o funcionário autorizado a inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da administração pública, com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem, ou para causar dano. Pena de reclusão de 2 a 12 anos e multa, é o que diz o artigo 313, letra A. Importante dizer também que, doutrinariamente, este é chamado de peculato eletrônico, né? Por que peculato eletrônico? Porque aqui nós estamos falando da alteração de dados, né, que constam aí, né, de dados de servidores públicos. Então, na verdade, quando nós analisamos esse tipo penal, nós podemos considerá-lo como um tipo misto alternativo, qual tem núcleos os verbos entre introduzir, por, colocar, né? Quanto ao facilitar, tornar mais fácil, simplificar, favorecer. Alterar, modificar, mudar, trocar, substituir ou incluir, suprimir e eliminar. E as condutas incriminadas consistem em funcionário público autorizado. Então ele tem acesso a esse banco de dados, ele tem acesso a essas informações e ele tem a autorização legal para incluir e alterar, né? Mas logicamente que ele não pode fazer isso fora dos casos que a lei o determina ou no exercício regular da sua função, né? Então aqui o que acontece é a inserção de dados falsos, facilitar a inserção de dados falsos, alterar indevidamente dados corretos, excluir indevidamente dados corretos. Fiquem atentos, tá? Se ele insere um dado verdadeiro, não pratica crime nenhum. Se ele facilita a inserção de dados verdadeiros, não pratica crime nenhum, né? Se ele altera um dado falso, é lógico que num registro público aí, né, sobre esse aspecto, não tem dados falsos nas plataformas públicas. Então aqui nós estamos logicamente aí na preservação, na garantia da manutenção, né, e da rigidez dos dados corretos, que constam aí, né, do banco de dados, dos bancos de dados públicos. Todas as condutas se referem aos sistemas informatizados ou bancos de dados da administração pública. Então, olha aqui também, vamos até grifar, já está sublinhado, vamos aqui, né, fazer um grifo para deixar ainda mais claro, ainda mais nítido isso. Todas as condutas se referem aos sistemas informatizados, bancos de dados da administração pública, né? Qual é a finalidade? Obter vantagem indevida para si ou para outrem, ou não tem vantagem nenhuma, mas ele quer causar um dano a alguém, né? Então, nós podemos dizer, frente à classificação do crime, que ele também é um crime próprio, né? Podendo ser cometido somente por funcionário público autorizado,
né? Além disso, não basta ser funcionário público. Tem que ser funcionário público que está autorizado e tem acesso a esse sistema informatizado ou bancos de dados da administração pública para a configuração do delito, né? Então nós podemos dizer que é um crime, vamos dizer assim, não só próprio, mas próprio e específico. Então tem que ser funcionário público e tem que ser funcionário público autorizado a ter acesso ao sistema informatizado ou banco de dados ali. Logicamente que esse é um crime doloso, com exigência de um elemento subjetivo específico do tipo, então ele tem essa finalidade, né, de alterar, de incluir dados falsos, de alterar dados corretos, de suprimir dados corretos, então ele tem essa finalidade específica, com a intenção de obter algum tipo de vantagem ou simplesmente de causar o dano a alguém. Ele é um crime formal, né? Ele não precisa causar ali um resultado naturalístico para que esteja configurado. Então, alterou os dados. Por mais que esses dados alterados não cheguem a beneficiar ninguém ou não cheguem a prejudicar ninguém, o crime já está, então, configurado. Então, é um crime formal, dispensando, como eu já disse, a ocorrência do resultado naturalístico para a sua consumação. Né? Podemos dizer ainda que ele é um crime de forma livre, porque ele não exige nenhuma característica própria do fato do crime. Nós também sabemos que ele faz parte do iter criminis, ou do caminho do crime. Por quê? Por ser fracionado, possibilitando a punição pela modalidade tentada do delito, e por isso é um crime também plurissubsistente, pessoal. Então, são características aqui que nós, né, observamos muito claramente quando nós estudamos aqui os artigos 313 e 313, letra A. Uma outra questão aqui que nos cabe uma observação é também aí a inclusão, né, do artigo 313b. O que é que diz o artigo 313b? Né? Ele foi incluído também pela Lei 9.983 do ano de 2000 e ele diz: modificar ou alterar o funcionário público, sistema de informações ou programa de informática sem autorização ou solicitação da autoridade competente. Pena de detenção de 3 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. As penas são aumentadas de 1/3 até a metade, se da modificação ou alteração resulta dano para a administração pública ou para o administrado, ou seja, para o civil. Tá? Então, mais uma vez a leitura do artigo: modificar ou alterar o funcionário público, sistema de informações ou programa de informática, sem autorização ou solicitação de autoridade competente. Percebam que aqui a finalidade nem é gerar aqui dano a ninguém, né? É fazer aquilo que não está autorizado a fazer. Por isso que a pena ela é tão pequena, de 3 meses a 2 anos e multa. Vai depender, logicamente, ali, como nós já vimos no parágrafo único, né, da causa de aumento de pena também, em razão aí do dano causado ou à administração pública ou ao administrado, ou seja, ou ao cidadão. Então, essa é uma outra característica aí do artigo 313, letra B, ou seja, o crime de modificação ou alteração não autorizada em sistema de informações também é considerado uma modalidade de peculato eletrônico, então não confundam, tá? Tal qual o artigo 313-A. Ao contrário, porém, aqui do artigo 313-A, não se exige que o funcionário público seja o autorizado, pode ser qualquer um que o faça sem a devida autorização. Lá ele estava autorizado a alterar o sistema, né? E ele faz, logicamente, contra os ditames da lei. Aqui não se exige que ele seja o autorizado, não tem essa especificidade. Os núcleos do tipo penal misto alternativo são modificar, que significa mudar e substituir, ou alterar, transfigurar, substituir. A conduta incriminada é de um funcionário público modificar ou alterar sistema de informação ou programa de informática, ou seja, um software. O elemento normativo exige, para a configuração do crime, que o agente atue sem autorização ou solicitação de autoridade competente. É um crime próprio, porque somente aquele que é funcionário público pode praticá-lo.
só podendo, então, agir desta forma. É um crime formal, porque também não exige a alteração do estado das coisas, não existe um resultado, não exige um resultado naturalístico, né? Além disso, é um crime instantâneo, mudou automaticamente, o crime já está configurado e consumado. É plurissubsistente e dessa forma, então, também admite tentativa. É importante dizer que para este crime nós temos a forma majorada, né, que nós temos lá o fato de que, né, prevê ali a causa de aumento de pena de um terço até a metade, ou seja, então ele pode se tornar um crime um tanto quanto mais grave, se as modificações ou alterações resultarem em dano, tanto para a administração pública quanto para o administrado, pessoal. Então, esse era o fato, né, a análise dos artigos ali, do combo dos artigos 313, 313A e 313B. Na próxima aula, continuaremos aí falando de extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento. Sendo assim, um forte abraço a todos e até a nossa próxima aula.